Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar? Paz do Senhor, como vocês estão, meu povo? Glória a Deus, sejam bem-vindos. E ele tá aqui. Feliz domingo para todos nós. Glória a Deus. Vamos lá, vamos começar? Gênesis capítulo, obrigada, meus amores. Gênesis capítulo 28. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Então Isaac chamou Jacó e deu-lhe sua bênção e ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá para Padarã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Arão, para que você tome posse na terra que vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu de Jacó e foi para Padarã. Labão, filho de Arameu, Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado para Padarã, para escolher ali uma mulher, que ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera ao seu pai e à sua mãe e foi para Padarã. Percebendo então que Esaú, que seu pai Isaac, não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que ele já tinha. Sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Berseba, foi para Padarã, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras, dali usou como travesseiro e se deitou. Teve um sonho no qual uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. Eu trarei de volta essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que prometeu. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não há outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa será a pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E que tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos lá.
Primeiro que no capítulo de ontem a gente viu a confusão que Jacó fez. Jacó toma a bênção de Esaú, enfim. E aí a Rebeca tem um plano. Ela manda Jacó ir para casa do irmão dela, Labão, para poder primeiro para fugir de Esaú, que queria matar ele, e depois para Jacó ter uma esposa que não fosse cananeia, porque eles estavam sofrendo demais nas mãos das esposas de Esaú. E ele falou: não dá. Vai lá para casa do meu irmão e arruma uma mulher por lá. Vai lá, arruma uma mulher e foge do seu irmão. Assim que ele acalmar, você volta. Tudo bem. Ela conta essa história para Isaac. Isaac chama o próprio Jacó. Então agora já é uma bênção específica para Jacó. Já é específico. Ele pega e ele fala: olha, vou multiplicar os seus descendentes, não pegue uma mulher cananeia, me obedeça, vai lá para casa de Labão, sirva-se de lá de uma esposa, enfim. Só que Esaú estava ouvindo tudo isso pertinho lá, ele ficou sabendo dessa história. Ele vai lá na casa de Ismael e casa-se com uma das filhas de Ismael. Ismael é o tio dele, porque ele é filho de Abraão também. Isaac, né? Agora, olha a confusão que Esaú faz. Esaú mete os pés pelas mãos de novo, né? Eles não queriam a descendência de Ismael. Aí ele vai lá e se casa com uma mulher da casa de Ismael. Oh, meu Deus do céu, que confusão que esse Esaú tá aprontando para a vida dele. Só colocando os pés pelas mãos. A vida inteira ele fazendo isso. Se servindo daquilo que tem, os olhos dele veem. Você sabe como fazer uma boa escolha? Aquele homem, Esaú, ele tinha tudo na mão dele. Ele tinha primogenitura na mão dele, ele perdeu. Ele tinha a oportunidade de se casar com mulheres que os pais aprovavam, ele perdeu. Ele tinha a oportunidade de ter o favor de Deus, ele perdeu. Existe, sabe, é o mesmo útero, são os mesmos irmãos. E Jacó, por mais que ele roubou a primogenitura do irmão, por mais que ele roubou a bênção do irmão, vocês percebem que, olha como Jacó ele faz escolhas assertivas. Olha como Esaú não faz escolhas assertivas. Afinal, Poliana, como que eu faço escolhas assertivas? Toda escolha assertiva, ela está ligada ao pai. Esaú achou que tudo estava garantido. Ele pensou: preciso fazer nada para o meu pai. Jacó ficou ali batalhando pela bênção do pai, até que o último ato foi que o pai dele o abençoou. Ele tentou tanto a bênção de Deus, do pai, que ele conseguiu. E ontem eu disse para vocês que depois que é feita uma aliança, aqui no caso foi uma aliança de pai para filho. A primeira bênção de Jacó foi uma bênção roubada, que foi a bênção da primogenitura. Mas essa segunda bênção de Jacó foi uma bênção direcionada. Todas as vezes em que se há uma bênção, né, roubada, direcionada, enfim, toda aliança feita por Deus, feita em nome de Deus e feita para Deus, ela é confirmada. Simples assim. Uma aliança feita para Deus é confirmada. Não adianta as pessoas virarem para mim e falar: deixa eu fazer quebra de aliança. Gente, muito girão naquele dia. Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Deixa eu fazer aqui um desligamento de alma. Meu Deus, gente, não faz isso não. A gente só faz desligamento de alma com relações de iniquidade. Então, você fez uma ligação de alma com um sócio. Um sócio para um negócio que não tinha nada a ver com você, que não foi para o Senhor, e você tá preso àquela pessoa, aí você pode fazer.
uma amizade muito ruim, uma pessoa que só te leva pro buraco, mas você percebe que vocês não são só amigos, vocês estão ligados de alma, sabe? Mas ela não foi feita para Deus, mas ela tem uma ligação de alma com você. E por isso que você não consegue sair dessa amizade. Vocês entenderam? Outro ponto, aí você se deita, hoje em dia, não, fica o ápice do relacionamento moderno é morar junto, né? Esse, assim, é tipo o ápice. Primeiro a galera vai ficando descompromissadamente, já ficando na cama. Aí fica na cama com um, fica com o outro, fica com cinco de uma vez. Tá, vou escolher esse aqui só pra ficar no sério, não tem negócio assim? Aí depois namora, escondido. Aí depois assume no Instagram, esse é o ápice. Aí mora junto. Isso se chama relação de iniquidade. Aí você pode fazer desligamento de alma. Tudo bem? Agora, tu vai pro altar, tu se veste de véu, grinalda. O outro tá ali, com terno, com fraque. E você falar pra mim que vai fazer desligamento de alma de casamento, sendo que você prometeu pra Deus, a não ser que você prometeu pro Satanás. Se você fez um casamento que você prometeu pro Satanás, não, mulher, a gente fez assim, um casamento que a gente prometeu foi pro Satanás mesmo. Aí você pode fazer desligamento de alma. Aí tu faz, tá? Agora, as pessoas virem me falar que vão fazer desligamento de alma depois de 3, 4 filhos, porque a pessoa não quer viver com a outra, porque ela é uma orgulhosa, aí tu quer fazer o que no céu? Uma aliança, depois de feita por Deus, para Deus, por mais que você esteja muito chateado com a situação, ela é confirmada. Não adianta. E Deus não muda de palavra. Deus não vai te dar a aliança hoje de tirar de você amanhã. Deus é eterno e Deus é Deus de alianças eternas. Pronto. Dito isso, vamos pro próximo. Então Jacó abençoa, olha, uma aliança feita de pai para filho, a não ser quando o pai está amaldiçoando o filho. Ele não está fazendo uma aliança de Deus. A Bíblia diz que toda maldição sem causa não tem efeito. Então, se o pai está abençoando o filho, né? Isso aí é uma bênção do Senhor. Agora, se o pai está amaldiçoando o filho, isso daí não é feito para Deus. Aí você pode fazer esse desligamento de alma e essa quebra de aliança. Porque não foi uma quebra de aliança feita por Deus e para Deus. Foi uma quebra de aliança feita para o inimigo e para o inimigo. Entenderam a diferença? Então, depois que Jacó abençoa, que Isaac abençoa Jacó segue para Padan-Arã para poder, né, ficar na casa do tio dele, Labão, para poder tanto fugir de Esaú como ter uma esposa. Só que no meio do caminho ele achou um lugar que ele estava muito cansado e ele dorme. No que ele dorme, Deus fala com ele. O Senhor confirma a aliança do Pai. E tem gente que diz que Deus não confirma a aliança. Eu vou ler para você o que Deus falou. Foi lá em Betel. Ele teve um sonho no qual uma escada era apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, Deus de Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra no qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra. Qual descendente que seria como o pó da terra? Vocês lembram? Os descendentes de Abraão. Ou seja, Deus estava confirmando a aliança do vô dele, de Abraão, por meio de Jacó. Geralmente seria com o irmão mais velho. Teria que ser com Esaú, teria que ser. Mas aqui, nesse texto, é a prova de que Deus estava confirmando a aliança com Jacó e não com Esaú. Seus descendentes serão como o pó da terra. Se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Vocês lembram do Holocausto? Infelizmente. Vocês viram que os judeus estavam totalmente espalhados pelo mundo? Eles ainda estão. A maior comunidade judia que a gente tem hoje está nos Estados Unidos. Uma das maiores, na verdade.
E os Estados Unidos, ele é a potência que ele é por causa da comunidade judia. Vocês sabiam dessa? Poliana, por que os Estados Unidos é o povo mais próspero do mundo? Porque a maior comunidade de israelenses, de judeus, está nos Estados Unidos. É simples. Vocês acham que eles são bobos, gente? Não são. Pode pesquisar. A maior comunidade está lá. Eles correram para os Estados Unidos. Durante essa confusão da Primeira e da Segunda Guerra, os Estados Unidos abraçaram eles. E os Estados Unidos hoje é uma superpotência, porque os judeus não saem dos Estados Unidos, eles ficam lá. Eles não foram todos os judeus que voltaram para Israel. Não foram. Simples assim. Gente, então quer dizer, os maiores empresários, os mais ricos empresários do nosso país são os judeus. Os maiores empresários, os mais ricos empresários de todos os povos são os judeus. Vocês podem ver que o PIB dos judeus no mundo, onde eles estão, eles elevam a condição daquele país. É simples. Todo o ouro dos Estados Unidos passa pela mão dos judeus. Grande parte do ouro do nosso país passa pela mão dos judeus. Temos judeus brasileiros, mas são judeus. E eles são tão prósperos, que eles aumentam o PIB brasileiro, eles aumentam o PIB norte-americano. E eles aumentam o PIB do lugar onde eles vão, tá? Do lugar onde eles estão situados. A Alemanha ficou com muita raiva dos judeus, porque os judeus já eram maior do que os próprios alemãos. Eles decidiram varrer os judeus lá da Alemanha, da Holanda e do mundo, porque eles perceberam que mais um pouco os judeus iriam dominar toda a face da terra. Eles eram tão prósperos. E vocês sabem como que começou toda a questão do Holocausto? Eles começaram a inventar mentiras. Eles começaram a dizer e começaram a colocar em propagandas. Como que você destrói o maior povo? É você espalhando uma fake news. Começaram a espalhar fake news. O próprio governo começou a dizer que teve um surto de tifo. Então, o governo começou a espalhar panfletos e começou a passar propagandas dizendo que as pessoas que mais estavam espalhando tifo eram os judeus. Aí a população ficou, ai não, então não quero ficar perto dos judeus. Foi assim que começou. Aí depois teve um ataque de piolho, aí todo mundo lá, com a cabeça coçando. Aí falaram que os judeus que espalhavam piolho. Vocês conhecem a história do Holocausto? Vocês sabem como que foi que começou tudo? Por que eles viviam em paz e aos poucos e rápido? Foi muito rápido, porque foi o quê? Televisão, propaganda. Essa história que a gente vive hoje, no meio da pandemia, esse tanto de fake news, o governo impondo medidas, os governos mundiais impondo medidas, isso já é mais velho do que andar para trás. A gente não pode ceder a tudo que a gente vê de propaganda. A gente tem que ver o que acontece na verdade e na realidade, tá? E tomar nossas decisões, porque se a gente se mover de propaganda, a gente vai ficar só trabalhando na distração, e é isso que você quer? A distração, ela pode não só te destruir, mas aniquilar a sua vida. Não andem distraídos por coisa alguma. Então vamos voltar. Então eles espalhavam tantas mentiras que em pouco tempo os povos começaram a não querer, primeiro, receber os judeus. E não foi um campo de concentração. Primeiro, eles foram colocados em áreas isoladas. Então, daqui para cá era onde os judeus podiam ficar, daqui para cá eram outros povos. Então, o judeu não podia comprar, o judeu não podia vender, porque se o judeu comprasse, era como se ele estivesse espalhando tifo, como se ele estivesse espalhando o quê? Piolho. Olha que coisa horrorosa. Então, sabe, você olha assim, é inadmissível, mas isso aconteceu. E foi desse jeito. Então, eles ficavam assim, numa grade,
e eles não podiam fazer nada. Então o governo dava para eles se manterem. E depois começou a diminuir a ração, né, a porção, sei lá, de comida. E eles começaram a dizer que foi feita uma outra propaganda para que as pessoas desejassem que os judeus morressem. Então eles foram levados para campos de concentração. Porque na mente das pessoas, os judeus estavam ali para espalhar tudo que era de ruim que estava acontecendo no mundo. Então essa repulsa dos judeus não aconteceu só lá na Alemanha, ela aconteceu ao redor do mundo. Só que alguém percebeu que aquilo era uma fake news. Só que quando perceberam, mais de 2 milhões de judeus já haviam morrido. Foram feitas atrocidades com eles. Não só lá na Alemanha, mas em todos os povos ali por perto. Então, os que conseguiram fugir, eles fugiram. O Brasil abraçou vários judeus, mas com medo. Ainda nos outros países do mundo, eles eram colocados em áreas separadas, para que não infectassem o resto dos povos. Mas lá nos Estados Unidos, foi o país que mais aceitou judeus. Se vocês perceberem, a grande alavancada dos Estados Unidos, ela vem pós Segunda Guerra Mundial. Ele já era uma referência, mas ele se tornou imbatível, porque foi o povo que acolheu o povo de Deus como se fosse seu. E hoje o povo eles tentam demais derrubar os Estados Unidos, mas eles não conseguem, porque toda a riqueza do mundo está na mão desse povo judeu, que estão onde? Nos Estados Unidos. Vamos voltar para a nossa história. Vamos voltar para Jacó. Antes de tudo isso, antes de ser formado o povo judeu, Jacó teve um sonho em Betel. E nesse sonho ele viu uma escada que subia e descia, e tinham anjos e tinha um Senhor. E Deus falou com ele: Jacó, eu confirmo a aliança que eu fiz com Abraão. Será a sua descendência que será como o pó da terra. Vocês vão ser espalhados de leste para o oeste, de norte para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Olha isso daqui. Olha isso daqui. O Brasil só não é uma ruína por causa dos judeus. O Brasil só não é uma catástrofe porque lá em São Paulo tem uma comunidade judia gigantesca. O Brasil só não está mais afundado do que está porque tem muito judeu aqui reunido. Dizem que São Paulo é a cidade empresarial do nosso país. De verdade, é mesmo. Vocês acham que é por causa do quê, gente? É por causa dos judeus. Eles estão exatamente lá. Aqui em Brasília é o centro político. Eles não estão aqui. São pouca a comunidade judia. Aqui em Brasília não é grande. Nos outros estados também não é grande, mas em São Paulo é gigantesca. Onde circula muito dinheiro. O maior dinheiro ele circula aqui em Brasília. As pessoas acham que é em São Paulo, mas não é, aqui em Brasília. Porque além de ter o centro do poder estar aqui, todos os poderes, executivo, legislativo e o judiciário, nós temos empresários, um dos maiores empresários do mundo ele está aqui no Brasil. E ele está aqui em Brasília. E ele está bem ali no Lago Sul. E o PIB deles, pouquinha gente ali, algumas pequenas casinhas assim, do tamanho de algumas cidades. Tem até zoológico lá dentro, tá? Aqui em Brasília. O PIB do Lago Norte, do Lago Sul principalmente, que é o lugar onde ficam as pessoas mais ricas de Brasília, ele é comparado ao da Suíça. Eu já disse isso pra vocês. Tem noção? É muito dinheiro. São pessoas que vai passar gerações e gerações e gerações, e o dinheiro vai estar ali, ó, circulando. Então, a concentração financeira, né, tá ali.
Inclusive, temos alguns judeus ali por causa das embaixadas. E esses judeus é que movimentam o dinheiro de Brasília também. São poucos, mas eles são muito bilionários. E é por isso que você vê, né? Poucas famílias, sei lá, 10, 15 famílias, movimentam uma quantidade absurda de dinheiro. São banqueiros e vendedores de joias. São essas as principais atividades dos judeus aqui no Brasil. Curiosidades para nós. Então a gente vê hoje a resposta da aliança que Deus fez este dia com Jacó. Olha, eu vou contar. Todo o povo da terra vai ser abençoado por meio da sua descendência. Eu estou com você. Eu cuidarei de você. Aonde quer que você vá, eu trarei de volta da terra. Não deixarei enquanto não fizer o que prometi. Eu fico arrepiada porque eu sei de alguns conceitos históricos e eu vejo que isso daqui, exatamente este dia, com essa palavra que Jacó fez, foi o que a gente viveu. Deixa eu contar uma para vocês que eu amo essa história. Vocês sabiam que o Estado de Israel ele foi formado depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que eles tiveram a oportunidade de voltar para Israel. Foi uma briga, porque quem estava lá era o povo palestino. Aí vocês veem, né, que eram os descendentes de Ismael. E eles não queriam sair dali, mas os judeus estavam sem terra. Então eles falaram assim, não, mas isso aqui a gente tem que devolver, porque sempre foi de Israel. Enfim, e foi devolvido parte de Israel para Israel. Não foi formado o povo palestino, que eu já contei para vocês que não existe um país Palestina. Enfim, eu sei que tá uma treta até hoje. A ONU falhou na sua primeira missão, que foi era tentar criar 2 países, que um era Israel e o outro era Palestina. Até hoje não rolou, mas criou-se Israel. Sabe como? Vocês sabem quem deu o voto de Minerva para que Israel fosse formado? Graça Aranha, o nosso internacionalista, o nosso, ai meu Deus, diplomata. Foi o diplomata brasileiro que fez com que o Israel virasse um país. Foi nosso país, né? Nós nos unimos aos Estados Unidos e fizemos a formação de Israel. Escuta, depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente depois desse dia em que o Brasil deu para Israel a oportunidade de voltar a ser um país, o nosso país teve muita prosperidade, porque nós éramos um país tão pobre, tão pobre, tão pobre, que era muito natural nós morremos na miséria. Hoje nós temos pessoas pobres e paupérrimas, mas nós temos pouquíssimos miseráveis. Juliana, como assim? Sim, miseráveis do tipo na África, gente. Até ser formado Israel, até a década de 40, 50, as pessoas morriam de inanição. Hoje, quem morre assim aqui no nosso país é muito pouco. As pessoas são pobres, o país é pobre, mas nós não morremos na miséria como hoje o povo na África morre. Entende? Nós exportamos ajuda humanitária. É ou não é? Eu tenho alguns seguidores que queriam fazer essa ajuda humanitária e tal. Acho bem legal isso. Beber aqui um pouquinho do meu chá. Vamos ver se ele esfriou. E nós levamos dentista, nós levamos religião, nós levamos médico, nós levamos arroz e feijão para lá. Arroz e feijão é um dos alimentos mais completos que existe do mundo. O maior exportador de ajuda humanitária de arroz e feijão para a África é o nosso país. Então, assim, é muito legal, sabe, ver todo esse trabalho sendo executado. Mas houve um tempo em que o mundo precisou de ajudar o nosso país, que nós morríamos na miséria real. E foi antes de ter esse voto de Minerva para que Israel fosse formado. Então, tudo faz sentido. A Bíblia diz que nós devemos orar por Israel. A Bíblia diz que nós devemos apoiar Israel. E todas as vezes, todos os povos que apoiam Israel, todos os povos, eles sempre se dão muito bem. É muito interessante a gente observar isso, né? Então, não é que a gente tem raiva de outros povos, é que a gente sabe onde está a prosperidade do mundo. Eu achei muito interessante
quando teve esse novo presidente assumindo, que agora tá para trocar, assim, ter a eleição, né? Mas quando teve o governo de direita brasileiro e Estados Unidos, teve até uma discussão de colocar uma embaixada do Brasil lá em Jerusalém, enfim, teve até aquela confusão lá de Tel Aviv, enfim. Acabou que o nosso país deixou um escritório nos dois lugares. Eu achei interessante. Um pedacinho na Palestina e um pedacinho em Israel. Nós montamos, nós não retiramos. A nossa embaixada, ela fica lá na Palestina, num povinho palestino. Só que foi criado agora um escritório para fazer uma transição lá perto de Jerusalém. Por quê? Pelos acordos comerciais. Mas por quê? Gente, é nítido. O presidente teve muitos problemas, oh meu Deus, mas ele teve algumas decisões assertivas e essa foi uma delas, né? Apesar dele ter prometido que ele ia criar uma embaixada lá em Israel, que isso, para quem entende o que é prosperidade mundial, seria uma coisa extremamente interessante para o nosso país. Não foi feito, mas foi feito um escritório. Também por questões de acordos comerciais, por questões burocráticas, mas pelo menos tem um escritório do Brasil lá na cidade de Israel. Na cidade não, no país, né? Coisa que não tinha antes. E isso foi um grande ganho, porque o outro governo, né, o governo de esquerda, que era o que o nosso país tinha, ele não estava apoiando Israel. Eles ficavam apoiando que a gente ficasse só lá na Palestina. Só que a gente ficar só lá na Palestina retira do nosso país a bênção e a prosperidade que Deus derramou sobre Jacó. Vocês entenderam que o que a gente vive hoje no cenário comercial, o que a gente vive hoje no cenário político, o que a gente vive hoje no mundo, ele é uma decorrência desse dia aqui. Olha só, que coisa interessante. Por que alguns povos apoiam, né, Israel? Por que alguns povos não apoiam Israel? Justamente por causa exatamente de Gênesis capítulo 28. E esse Gênesis capítulo 28 movimenta as relações mundiais até hoje. Então Deus, ele promete, ele confirma a aliança. Vocês verem como Deus confirma alianças, que hoje, 2022, a gente está falando sobre uma aliança feita para Deus, por Deus e por meio de Deus. E gente falando que vai fazer desligamento de alma com uma aliança feita por Deus. O povo tá brincando de ser Deus, gente. Não faz feitiçaria, não. Nessa altura do campeonato. Não arrisca não. Não arrisca não, tá? Bora lá. Então, Deus promete a Jacó que a descendência dele seria tudo isso. Então, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor estava neste lugar, mas eu não sabia. O Senhor estava comigo o tempo todo. Jacó, ele tinha um problema seríssimo com a paternidade dele. E aqui ele começa a ver que os olhos de Deus estavam sobre ele, que ele tinha que parar de correr atrás do pai, parar de correr atrás de Deus. Tudo que ele sempre sonhou na vida dele, que era a aprovação do pai, ele conseguiu uma aprovação para ele. Jacó, agora vem cá. Deixa eu fazer uma bênção na sua vida para Deus. E aí Deus se revela a ele pela primeira vez num sonho, fala, Jacó, eu vou te abençoar. Vai, eu vou te abençoar onde você for. E é isso que Deus tem para você e para mim hoje. Que onde a gente for, onde a gente colocar a nossa mão, o Senhor vai nos alcançar. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai fazer de nós um povo bendito. A gente só precisa entender que o Senhor nunca esteve com a mão encolhida pra gente. Ele está disposto a nos amar todos os dias. Ele está disposto a ser íntimo de nós, da nossa descendência. A única coisa que a gente precisa é voltar os nossos olhos e o nosso coração para Ele. Poliana, pode uma família que sempre esteve longe de Deus se aproximar de Deus? Olha a história de Jacó. Jacó era longe de Deus e ele, por meio dele, foi bendito todos os povos da terra.
Talvez você esteja como Jacó aqui. Talvez. Achando que Deus está longe, achando que Deus não te ama. Mas, ao contrário, Deus esteve sempre ao seu lado, te observando. Deus ele não ia se revelar dessa forma para Jacó se ele não estivesse o tempo todo observando que a grande luta da vida de Jacó era ser reconhecido por Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser íntimos seus, nós queremos ser envolvidos com o teu amor. Espírito Santo, que quando o Senhor se inclinar para a humanidade, que o Senhor ache o nosso coração te amando e te desejando e te adorando em espírito e em verdade. Ainda nesse ambiente de oração, eu oro por Israel e eu declaro a bênção do Senhor sobre Israel. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Feliz domingo, Deus abençoe seu dia. Não se esqueça de ir para a casa do Senhor. Hoje tem muito culto aberto. Vamos adorar, vamos cultuar. Faz parte a gente estar e ser igreja. Amém? É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, com a permissão de Deus, a gente continua aqui no nosso devocional para conversar mais um pouquinho sobre o Senhor, tá bom? Um beijo e até amanhã.